seu galardão vai ser forte lá diante de Deus. O irmão Glaucio e sua esposa, seja bem-vindo, irmãos. Seja bem-vindo. Amém. Nós sabemos que 60% do ministério do Glaucio, nós já temos uma vida pastoral. A gente sabe que 60% do ministério do pastor pertence à esposa. Ele só tem 40%. Que a esposa está ali, é aqui, é ali. Cuidado. Você entendeu? Você entendeu? Prepara a roupa. Ou você se apresenta assim, cuidado, senta lá assim. Mas faz parte do ministério da mulher. E Deus se agrada. Amém? O pastor Enivaldo me conheceu, Deus já tinha trabalhado muito na minha vida, através da vida do meu marido, não é? E aí, a prima dele é crente, hoje pastora, junto com o esposo dela. E aí eu chegava lá e reclamava, e brigava, não dou conta mais, largar esse casamento. E aí o marido dela ouvindo, ele falou assim: Cleide, você tem que calar. Eu falei: eu vou calar? Para um homem? Nem é servo de Deus? Aí ele pegou e leu para mim, o que eu vou ler aqui agora para todos. 1 Pedro 3, que fala assim: semelhantemente, vós esposas estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavra, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Exatamente o que o pastor Enivaldo falou, né? Sou serva, sou filha, então tenho que obedecer, né? E o ser submissa não significa que você tem que aceitar ser humilhado, que você tem que aceitar ser maltratado ou espancado ou coisa parecida. E esse submisso aqui não tem a ver com isso. Esse submisso aqui tem a ver com estar sob a missão, sob a mesma missão do seu marido. E ele tinha uma missão que era cuidar da nossa família. Ele, apesar de, na época, não era cristão ainda, sempre foi um homem muito cuidadoso com a família, sempre cuidou muito bem de mim, dos meus filhos, dos nossos filhos. Eu não poderia simplesmente desonrá-lo como meu marido, como eu fazia no início do nosso casamento. E aí o Senhor Deus me orientou através dessa palavra aqui. E aí esse mesmo pastor que trouxe essa palavra para mim, ele e a esposa sempre me orientaram, sempre conversaram. E a partir desse tempo foi que eu passei, foi só a partir daí que eu comecei a orar, mas eu sempre orei, né? Mas a partir desse ponto em diante, eu passei a orar, me submetendo à mesma missão dele, que era cuidar da nossa família, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Família, primeiro Deus, família, igreja. Porque se nós não tivermos a nossa casa estruturada, o que nós vamos trazer para o nosso Deus? O que nós vamos trazer? Briga, contenda? Não. Nós temos que trazer concordância, paz, amor. Nós temos que oferecer o melhor que nós temos para Deus. E o que eu tinha de melhor era a minha família. Eu entreguei na mão dele. E para a honra e glória de Deus, ele alcançou esse jovem. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé e vamos passar para o nosso irmão Glaucio. Irmão Glaucio. Amém? 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 Amém. Fique à vontade. Saúde a igreja, com a paz do Senhor. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, fazendo a sua obra, entregando a Ele diariamente. Agradecer também ao pastor Enivaldo pela oportunidade de estar aqui nesse púlpito, onde Deus o usa para transformar a vida dessa comunidade, desta igreja. Pedir que o Espírito Santo esteja presente aqui nesse momento, assim como aconteceu no tempo de Jesus, que Ele derrame bênçãos e unção aqui, que esteja presente aqui no momento. O que seja falado aqui não seja minhas palavras, mas as palavras do Senhor por meio da minha boca. Senhor, te apresento aqui para esta igreja, me apresento como um servo de Deus, um servo do Senhor, que derrame bênçãos sobre essa igreja, que derrame, Pai, proteção
para que os que estão, aqueles que não puderam estar presentes aqui, Pai, que estão ainda se deslocando, por algum motivo não puderam estar presentes, abençoa esses também, Pai, a sua casa, proteja a casa daqueles que aqui estão, Senhor, e que o Senhor se faça presente. Te agradecemos e te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Em reverência ao Senhor, a gente lê-se uma palavra no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. A palavra que o Senhor pediu que eu trouxesse para os irmãos começa aqui nesse texto. Todo mundo encontrou? Glória a Deus. É? A palavra de Deus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra eu não tinha ela ainda preparada. Essa foi a palavra que Deus, o Espírito Santo, colocou ao meu coração para trazer hoje. Mas antes de desenvolvê-la, em primeiro lugar, gostaria de falar que eu não vou fazer aqui uma pregação da palavra, como eu falei para o pastor Enivaldo, porque algo que tem que ser dito aqui não tem que ser dito na forma de pregação, tem que ser dito na forma de testemunho. E é esse testemunho que eu quero passar para os irmãos nesse momento. Em primeiro lugar, sobre o testemunho, eu quero dizer que as irmãs aqui, o irmão, já tem a irmã que vai ser batizada em nome de Jesus na próxima semana, para a honra e glória do nome de Deus, e que as irmãs aqui eu não conheço nenhuma que não seja a irmã Terezinha, que é a esposa do pastor Enivaldo, mas eu vivo um testemunho do milagre de Deus, do Deus do impossível, porque quem me conhecia antes, mesmo a minha esposa dizendo que eu já era uma pessoa que era cuidadosa com a família, trabalhador, o irmão Enivaldo, o pastor Enivaldo me conheceu ainda antes de me entregar a Jesus Cristo, viu que eu era uma pessoa, um cidadão direito, mas faltava uma coisa, faltava a salvação. E Deus usou essa serva e ela orou por 20 anos por minha vida. Então, não desista. Sejam as irmãs pelos maridos, pelos filhos, o irmão pela família, por familiares. E agora eu tenho essa luta também, tenho esse ministério de orar pelos meus familiares, porque a minha família, graças a Deus, serve ao Senhor, como Josué também tinha dele que servir ao Senhor. E não desistam, irmãos, não desistam. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus do impossível, é Deus de transformação. Nós aqui todos somos prova viva do poder infinito de Deus, o poder da transformação das nossas vidas. E lá no condomínio Mansões Brauna, onde eu fui síndico, eu conheci o pastor Enivaldo. E ainda sem me entregar a Jesus Cristo, sem me ser convertido, eu já sentia uma paz quando eu conversava com ele, porque Deus o usa poderosamente. Deus usa ele poderosamente aqui nessa igreja, nessa comunidade onde ele serve ao Senhor. Deus usa ele poderosamente lá no trabalho, porque ainda que ele tinha o receio de falar comigo pela questão de posição, na verdade eu era infinitamente inferior a ele no reino de Deus. Deus usava a vida dele como testemunho vivo e prático do que era viver o Evangelho. E isso está dentro do poder da transformação de Deus. As irmãs que vão batizar na semana que vem vão passar por isso, porque o batismo, como diz, ela não é o fim do trabalho, ele é o início do trabalho, é o pontapé inicial. E nisso, com o pastor vivendo, hoje eu entendo, o que eu via nele já era um testemunho, já era uma pregação para mim.
A minha esposa, ela por 20 anos me aturou como ímpio, como um servo de Satanás. Porque na vida, gente, nesta vida, nós só temos dois caminhos: ou a gente serve a Deus, ou serve a Satanás. Essa é a verdade. Então, se eu não estava ali entregue ao Senhor, servindo a Deus, eu estava servindo a Satanás. Mas o poder de Deus é infinitamente maior do que o do inimigo. E pelas orações da minha esposa, pelas orações dos irmãos da igreja, dos meus filhos, Satanás não pôde tocar na nossa família, não pôde gerar prejuízos na nossa família que não estivessem ainda dentro do propósito de Deus. Então eu louvo a Deus pelas vidas das pessoas que estão orando hoje por alguém, daquelas que oraram para que nós estivéssemos aqui. Mesmo aqueles que nasceram no Evangelho, eles em algum momento tiveram que se entregar ao Senhor. Então eu agradeço a Deus pela vida do irmão, do pastor Enivaldo. Louvo a Deus pela vida da serva dele, minha esposa Cleide. Não foram as orações dela que me salvaram. A salvação, ela é pessoal e intransferível. Não foram os 20 anos de oração dela que me transformaram, mas foram as orações dela. As orações dela chegaram ao Senhor para que o Senhor não desistisse de mim, porque Ele não invade corações, e Ele fica esperando uma brecha, alguma oportunidade para ministrar na vida da pessoa. E enquanto tem pessoas intercedendo, Ele está ali atento, Ele não desiste daquele servo. E é por isso que a gente não pode desistir. Mas aí, como é que eu vou orar? Ela falava, como é que eu vou orar? Ele não está nem aí para o Senhor, Ele não está nem aí, eu não vou orar. Ele já decidiu. Eu cheguei em momentos de duvidar da existência de Deus, e ela sabia disso, porque eu nunca fui contra ela ir para a igreja, mas eu falei, não enche o meu saco não, de ir para a igreja não, porque o lugar que eu tinha horror era da igreja. Tinha horror a crente, a igreja, aos crentes tradicionais que eu tinha na minha cabeça, que era, né? E aí a transformação, ela aconteceu ao longo de vários anos, e é disso que eu quero falar agora, depois de agradecer por tudo isso, que eu quero falar com os irmãos a respeito desse tema de hoje. Eu me declarei publicamente 2 vezes, mas antes dessas 2 vezes eu me declarei diretamente ao Senhor no ano passado. E quando eu me declarei publicamente pela primeira vez, foi para o pastor que ela citou, que exortou ela ali na palavra de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 1, em que o exemplo dela, a vida dela, a vida de oração, o exemplo dela foi o meu testemunho, foi um testemunho para que eu transformasse a minha visão. E é disso que a gente fala hoje, da confissão da fé e do batismo, porque logo que eu confessei a minha fé a Ele, eu falei, vamos procurar igrejas para congregar. Só que eu quero uma igreja perto de casa. Eu quero uma igreja que o culto começa no máximo 6 horas, 6h30, porque eu não quero esse negócio de ficar até tarde no domingo. Eu não quero ficar deslocando, tem um monte de igreja aqui perto. Então eu botei condição, e vamos visitar a igreja, e visitar a igreja. Ela sabia de tudo já, mas ela não botou dificuldade não. Vamos visitar a igreja, quer visitar, vamos visitar a igreja. E aí ela não quis me frustrar não, deixou que eu fosse frustrado por Deus, para aprender a criar vergonha na cara e não querer botar condição. E aí nós visitamos várias igrejas, várias igrejas, ali em São Sebastião, na Redondeza, presbiteriana, Assembleia, Batista, Independente, tudo que pensar. E Deus, em um dia, numa das visitas que era improvável de eu fazer, Deus falou comigo, e o Espírito Santo me moveu ali naquele lugar de um jeito. Foi a primeira vez que eu senti de fato a presença do Espírito Santo. Mas por incrível que pareça,
não foi assim, não é aqui que você vai congregar, não. Era porque era na hora de escolher. E em oração Deus revelou que era exatamente naquele lugar que eu deveria estar e onde eu estou hoje, na Igreja Batista Apacentar, ali no Jardim Botânico. O lugar mais improvável que seria, longe, um lugar que a minha esposa já tinha congregado 10 anos, tinha se decepcionado com várias coisas, né? Não se decepcionou com Deus, com o reino, porque de fato ela, na sabedoria que Deus proveu, não deixou que ela se influenciasse pelos comportamentos humanos, mas ela se decepcionou. E aí era totalmente improvável que eu ficasse lá, que a gente ficasse longe. Além de tudo isso, o culto começava tarde, termina tarde. Eu falei: ei, Senhor, não tem jeito, não, era melhor ter ficado calado. Vou ficar calado onde o Senhor me colocar. Enfim, esse foi o processo da minha conversão. Foram 20 anos me transformando. E logo que eu me converti, eu falei: eu quero batizar, não vou ficar enrolando não, quero batizar. Então Deus é maravilhoso, gente. Deus é Deus do impossível. Se tem alguém aqui que estava pensando em desistir de orar por alguém, não desista, não desista. O seu corpo pode estar cansado, o seu espírito pode estar cansado, mas Deus não cansa, Deus não desiste. Não desista, em nome de Jesus. Continue orando, continue orando. Deus está falando com você. Não desista, em nome de Jesus. Quando eu falei: eu vou me converter, eu quero me batizar, e aí eu estava ansioso, eu quero aprender tudo, porque quando eu batizar eu quero saber tudo. Eu não quero me batizar antes de saber das coisas, não. E quero pedir perdão a todo mundo que eu estou devendo, seja dinheiro, seja ofensa, e quero pedir perdão para todo mundo, e quero perdoar todo mundo que me deve dinheiro, ofensa, tudo. Aí Deus falou: não é assim também não, meu filho. O batismo, ele é o início, mas ele é a prova prática do que já transformei em você. O batismo, ele é o início da obra, mas ele já é a demonstração pública, ele já é a prova pública da transformação que Deus já fez na nossa vida. Então vocês que vão batizar semana que vem, eu tive a honra de ser batizado agora nesse ano, no mês de março, abril, maio, não foi julho, né? Julho, foi nas festas, não foi nas férias, no recesso. E ali eu pude entender, gente, pode não acontecer nada extraordinário aqui no plano terrestre. Pode não acontecer porque a gente acha que vai acontecer igual Jesus. Eu vou lá batizar e vai vir o Espírito Santo e vai mover e eu vou ser batizado no Espírito Santo naquele momento. Pode acontecer? Pode, glória a Deus que acontecer. Mas pode não acontecer. Então não esperem nada extraordinário aqui nesse plano, porque no plano espiritual há festa, muita festa, e no inferno há revolta, no inferno há indignação, porque ali, quando declara publicamente que aceita Jesus, e quando você se entrega nas águas, morre nas águas e levanta, nasce no Espírito, os céus fazem festa e o inferno se revolta. Então saibam que no plano espiritual a sua vida passa por uma grande transformação, mas essa transformação, gente, ela tem que frutificar. Essa transformação ela tem que gerar resultado prático, porque assim como o batismo em si é a revelação,
é o ato público de demonstração da transformação interna que a gente já viveu, que já sofreu ali, a transformação. Ele gera também fruto, porque, gente, se a gente não colocar lá na vida prática nossa, do dia a dia, na vida secular, no nosso trabalho, como eu via a vida do pastor Enivaldo lá na portaria, se a gente não demonstrar isso lá fora, não adianta. A gente está aqui, quando fala aqui, ide, versículo 19, no versículo 19, portanto façam discípulos de todas as nações, ide, no próprio texto diz, isso aqui é uma ordem, porque a gente tem que ir, a gente é batizado para levar essa palavra para outras pessoas, por meio da palavra, da pregação, mas como o irmão falou, eu não falava a palavra, mas a vida dele, os comportamentos dele, a seriedade dele, o compromisso dele, era o testemunho. Esse aqui segue o que Jesus ordena na sua palavra. Então, fiquem alertas, irmãos. O batismo é o início de uma grande jornada que tem que ter uma transformação interna no começo, mas que tem que frutificar uma transformação externa, para que a gente mostre para os outros, não a nossa face, mas que as pessoas nos vejam e vejam o rosto de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Isso é ser cristão, isso é ser batizado, é ser imitador de Cristo, é mostrar o que Cristo faria se ele estivesse ali no seu lugar. Esse é o verdadeiro evangelho. Pregar para crente aqui é fácil, porque todo mundo já está lendo a palavra, está com o coração quebrantado, está disposto, a pessoa vendo, está disposta. Mas e pregar para quem ainda não aceitou Jesus? O hino da harpa cristã, o 15, que eu não conhecia, sou novo no evangelho, ele fala muito claro: eu me fazia de cego, ou de surdo, fala o hino. Como é que é, irmã? Fazia de cego, surdo me fiz. Eu me fazia de surdo. Eu sabia que Jesus era Deus e Salvador. Satanás também sabia. E mesmo assim ele não é convertido. Então, o hino fala: eu me fazia de surdo para não me converter, mas uma vez que eu me converti, agora vai ter trabalho, agora eu vou para a obra. Eu falei, eu não vou ficar, e não tem problema quando eu falo para a obra, não é ser evangelista, ser pregador, não, que seja no banco, mas que a minha vida prática seja um espelho de Jesus Cristo para as pessoas na rua. Esse é o verdadeiro evangelho. E é esse o chamado de vocês, tanto dos que vão se batizar, das que vão se batizar na semana que vem, quanto nós, gente. Nós que já somos batizados, que estamos aqui, né, já entregues a Jesus Cristo, que esse é o nosso evangelho. E o irmão vai ter a mesma honra que eu também em breve ser consagrado a diácono. Aumenta a responsabilidade ainda, né? Porque enquanto a gente está só ouvindo, a gente fica bem despreocupado, né? Quando a gente começa a fazer a obra, aí, né, as coisas apertam. Então, isso é o que eu tinha para falar para os irmãos. E só fazendo nem olhei, eu fiz uma folhinha tão bonitinha, anotei tanta coisa aqui, mas eu estou vivendo na prática aquilo que eu via no púlpito. Eu preparo, não é que eu não tenho que preparar e deixar o Espírito Santo tomar de conta só, mas eu tenho que preparar, porque é esse preparo que faz o Espírito Santo, que ele haja para que eu organize e fale aquilo não que eu quero, mas o que quem está, se tiver uma pessoa, se foi atingida pela palavra, se essa palavra foi, que esteja aqui ou que vai ver futuramente no YouTube, já que a gente está aí, né? Até no YouTube, que assim seja feita a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu agradeço
imensamente a oportunidade, pastor. Eu falei que eu não ia falar muito, eu até falei muito mais do que eu tinha planejado, porque hoje é dia de festa no céu e também é dia de festa aqui na terra. É a primeira igreja, a primeira que nós estamos visitando, contando nosso testemunho. E de novo, eu tinha falado para o Senhor, eu já tinha nomeado 2 igrejas que seriam as primeiras que a gente ia contar o nosso testemunho. E Deus falou: não, esse era o seu plano, o meu plano era outro. E eu me sinto muito honrado, muito agradecido pela oportunidade de estar aqui numa igreja que a presença do Senhor se faz, em que o Senhor claramente está presente, em que o Espírito Santo age aqui poderosamente. Que poder, que unção maravilhosa a gente tem aqui. E que o Senhor, o pastor Enivaldo, possa continuar sendo instrumento de Deus na vida dessa comunidade e por onde o Senhor passar. E que nós possamos seguir o exemplo do pastor Enivaldo e de Cristo, para mostrar para os outros como é que Cristo faria se fosse Ele ali no nosso lugar. Amém? Obrigado pela oportunidade. Então, se Deus possa estar se abençoando cada dia, o irmão ali, a sua moradia, com seus moradores, e que Deus possa estar conosco também, né, irmãos? Vamos então ficar de pé, chamar a nossa irmã Débora aqui. E a jovem está com 15 anos, está iniciando, né? Está iniciando a vida, né? Agora está entrando na outra fase, né? Ô, minha irmã, essa misericórdia, converse muito com ela. Então, vamos vir aqui, vamos orar por ela, amém? É um grande professor nessa área, né? Nessa idade, né? Vamos fazer aqui a rodinha aqui. Estenda as mãos para cá. Nesta noite, Pai, te apresentamos a Deus. Senhor, estende a tua unção sobre esta jovem, preparando, meu Deus, para a vida. Meu Deus, preparando ela para o teu ministério. Que ela possa crescer em conhecimento e sabedoria da tua palavra. Que o teu Espírito Santo não venha faltar sobre ela. E que os anos de vida possam, meu Deus, viver por longo e longo, muitos anos de vida, e mais a tua potente mão. Ouve a oração do teu servo, nós pedimos, te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E a